Paz do Senhor, os que estão aqui e os que vão assistir. Irmãos, entre o YouTube e o Face, que eu coloco toda semana, a gente tem uma média de mais 100 pessoas. Que eu não tenho ideia nem alguns de ver daqui de fora do Brasil, né? Que acompanham a nossa escola dominical e ver vocês, né? As ovelhas mais lindas de Jesus que estão aqui. Já até aumentar aqui para aparecer, ó, que maravilha. Ó, oh, meu Deus, só que eu não tenho como mexer lá mais, só pegar aqui na frente. Eu achava que ela cresceu só um pouquinho, né? Muito bem. Então nós vamos iniciar, irmão. Nós estamos estudando isso aqui, ó. Nós estamos estudando declaração de fé da Igreja de Deus. É o credo da Igreja de Deus. Eu creio nisso, creio, né? E nós temos ali, irmão, na verdade, são 14 pontos. Essa revista não vai estudar os 14 pontos. Talvez eles leram sem a continuação, né? Então está aqui, nós vamos orar. Amém? Temos uma nova aluna, Andréia. Vamos dizer para a Andréia? Seja bem-vinda, em nome do Senhor. Muito bem. Também, irmãos, eu consegui de novo o microfone. A questão do microfone, irmão, é porque senão não grava. O sistema de som é o microfone do notebook. Então, até eu sem microfone, ele não grava. Então, incomodam quem quiser participar. Bom, deixa eu falar agora. É muito importante a sua participação, porque quem é mesmo, de quem que nós vamos aprender aqui nessa manhã? De quem é do Everard? É do Espírito Santo, né? Quem tem o Espírito Santo? Então você é potencialmente o professor que Deus quer usar. E muitas das vezes a sua colocação, explicação, até uma pergunta, você acha que a pergunta às vezes é sua, mas é o Espírito Santo trazendo aquele tema. E nós devemos o que a gente quer livre. A gente tem temas, se for preciso entrar no outro, a gente entra sem nenhuma dificuldade. Portanto, irmão, se você tiver, eu queria perguntar uma coisa, pergunte, agora venha no microfone, ou leve o microfone, porque senão eu não gravo a sua fala. Amém? Então nós estaremos orando. Aleluia. Temos uma família ali, aqui, o Célia, e esqueci o nome. Ana Luísa, né? Pai, tia e sobrinha, né? Lucélia, peça a Deus que nos abençoe nessa manhã. Lucélia, não consigo te pegar aqui, mas vamos ir daqui. Mas nós temos escola aqui, temos mais as salas aqui, as várias salas. Nós temos também, dentro de Mambaí, tem a Vila, que tem 3 classes, temos o Baru, que tem 2 classes, temos o Zé Costa, uma classe, temos o Novo Mambaí, uma classe. Nós temos uma média de 15 classes de escola dominical pela Igreja de Deus em Mambaí. Aqui nessa missão, não é maravilhoso? Isso é muito maravilhoso. Por favor, Lucélia, que Deus nos abençoe todos. Amém. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Vem dizendo, Senhor, tu és justo, santo e maravilhoso. Toda honra, Senhor, e glória e louvor sejam para ti, Senhor. Esta manhã, Senhor, esteja conosco. Nos ajude e nos abençoe. Aleluia. Amém. Irmão, muito me alegra nesta manhã. Eu vou ajeitar isso aqui de forma que eu possa crescer e pegar irmãos lá mais atrás. Aqui na frente não tem ninguém mesmo, né? Irmão Jaime de Souza. Irmão Jaime é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Irmão Jaime, levanta a mão aí, irmão Jaime, por favor. Levante a mão, irmão Jaime. Eu quero localizar aqui, ó. Esse aqui, irmão. Esse homem
ele não tem tanta leitura, e eu sou teólogo formado. E eu aprendi uma quantidade tão grande de verdades bíblicas com ele. Com ele. Ele me explicou algumas coisas que eu lia diferente. E principalmente, irmão, porque a Bíblia foi escrita num mundo rural. Fala de boi, de arado, de adubar planta. E quando eu vim para cá, irmão, a menor cidade que eu tinha morado na minha vida era Nápoles. Eu não tinha muita ideia. Aí ele foi me explicar o que é tomar o jugo, o que é a treta do boi, o boi de arrasto, o boi de freio, para mim entender as coisas que Jesus falava, que Jesus viveu num mundo de jumento, de boi, de arado, etc. E outras coisas. Muito obrigado, viu, Rogério? O senhor está gravado aqui na minha memória, na minha lembrança. Muito obrigado. E o senhor estar aqui hoje é uma alegria. Muito bem, irmãos, nós estamos estudando isso aqui, ó, a declaração de fé da Igreja de Deus. O que é a declaração de fé? A declaração de fé não é um substituto para a Bíblia. Nós cremos na Bíblia. E qualquer declaração de fé, por isso que a gente está estudando, que nós dizemos que cremos, a gente tem que ir na Bíblia. A Igreja de Deus só crê no que estiver na Bíblia. Então, se alguém disser, irmão, mulher não pode pintar o cabelo de vermelho, amém, irmão, me mostra na Bíblia. Se mostrar na Bíblia, tem mulher dizer que homem não pode usar paletó, que tem aqueles estofadinhos assim para ficar atrás, isso aí não pode não, e me mostra na Bíblia. Então, irmão, primeiro, nós cremos na inspiração verbal da Bíblia. Já vimos, verbal quer dizer o seguinte, irmão, nós cremos que Deus inspirou não o conceito, mas a palavra. Principalmente do Novo Testamento, que é muito rico, o grego em sinônimos, como o português, o hebraico é o contrário. O hebraico é uma palavra para 10 coisas diferentes. O grego e o português é 10 sinônimos para a mesma coisa, né? Então, qual palavra? Por isso que nós nos preocupamos muito com a tradução da Bíblia. Para nós, a tradução tem que ser achar a palavra hebraica, grega, original e traduzir aquela palavra. Muito bem. Cremos em um só Deus, quando nós falamos aqui da Trindade. Jesus é o Filho do Pai, nós cremos. Concebido do Espírito Santo, nós cremos. Nascido da Virgem Maria, nós cremos. Que foi crucificado, sepultado. Falamos só a importância de dizer que Jesus foi sepultado. Por causa do quê? Da sepultura vazia, ressuscitou. Agora nós estamos no quarto artigo da nossa declaração. Cremos que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Que é a nossa lição aqui, ó. Número 7. É a revista, eu projeto ela aqui. Todos pecaram e destituídos estão. E aí, irmão, também a gente vai, continua. O arrependimento é necessário. Aí nós vamos ter o quê, irmão? Vejo que vão ser 2 lições. A lição 8 será. Lição 8 será. Lição 8 será. Ó. Arrependimento. Então, a lição 7 e lição 8, nós estamos vendo um artigo da nossa declaração. 4 artigos. Todos pecaram, depois vamos ver o arrependimento. O que nós já vimos até agora, irmãos, nessa lição? Ó, nós já vimos até agora o seguinte. Até agora o seguinte, ó. Bem, Romanos 5, do 12 ao 15. Irmãos, hoje mais nós vamos achar material sobre a disciplina pecado. Irmão, tem vários tipos de teologia. Tem um que chama teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Você separa os assuntos da teologia em capítulos, anjos, Bíblia. Nós vemos aqui, ó. Nós vemos aqui, ó.
Bíblia. Aí nós temos a bibliologia. Aí é um departamento que você estuda só Bíblia. É como se está na escola, português, matemática, geografia. A gente na Bíblia não está departamentalizada. A gente departamenta. Segundo, cremos na Trindade. Aí tem um capítulo sobre Deus e a Trindade. Temos um capítulo sobre Jesus Cristo. E temos aqui, irmãos, um capítulo sobre pecado, cujo nome é isso aqui, ó, quer ver? Ó, o nome do que você está estudando é amartiologia. O estudo desse cientista é esse. Por quê? Nós vamos ver que a palavra para pecado é a palavra amartia. Que já vimos no domingo passado, significa o quê? Essa palavra é grega. Errar. Uau! Qual é o uau? Nós vimos que a palavra, irmãos, lembra aqui. Os 5 livros de Moisés, chamados de Pentateuco, porque Penta é 5, e Teuco é biblioteca. Então são 5 livros. Os judeus chamam isso aqui, ó, de Torá. Nós chamamos de Pentateuco, e vimos que a palavra Torá, ela significa acertar o alvo. Acertar o alvo. Lembra da passagem? Juízes, lembra não, né? Ó, veja aqui, irmão, Juízes. Ó, Juízes 20:16. Na King James. Onde é que eu estou aqui? Juízes. Tá certo? Eu separei as coisas, como eu consegui fazer isso. Está em 2 páginas diferentes. Juízes 15. Juízes 20. Ver se eu consigo passar aqui. Juízes 20. Consegui. 20 quanto? 16. Não. Na King James, o Juízes 15, 20, 16. King James. Diz assim, ó. Eu não sei qual versão de Bíblia que você tem. Irmãos, têm ideia? Só isso aqui, também vocês estão vendo que eu estou passando aqui a seta em cima? Dá para ver lá? Dá para ver? Esse programa, isso aqui, irmãos, são Bíblia, fora as outras que não tem aqui. A gente tem a Almeida, que não tem aqui, tem a NVI, que não tem aqui, tem a mensagem que eu tenho no outro. Então, irmão, qual é a melhor Bíblia? É todas. Se você não tem assim digital, tem papel, melhor Bíblia que você vai estudar. Vamos passar, coloca ali uma NVI, uma Almeida, Nova Almeida, coloca uma Antiga Almeida, coloca uma original daquele português que nem com dicionário você dá conta de ler, aí você vai encontrar. Então veja o que diz aqui sobre pecado. Olha, eles conseguiam acertar um fio de cabelo sem pecar. Quer dizer, sem pecar quer dizer o quê, irmão? Então, irmão, sem pecar é uma palavra. Deixa eu ver se eu acho o original aqui para nós, vamos ver? Vem aqui, aqui. Mas isso aqui é de graça, isso aqui, ó. Só que não tem em português também, mas como é de graça. Ó, não erravam. Chata. Não, guarda essa palavra aqui, ó. Nós vamos ver ela aqui, ó. Dicionário. Por quê, irmãos? Já ao contrário do grego do Novo Testamento, que é rico em sinônimos, temos poucas palavras para pecado. Incrivelmente, no hebraico, que é pobre em sinônimos, temos diversas palavras para pecado. Nos mostramos, irmão, de diversas comparações, etc. O que é pecado? O que é pecado? A gente viu aqui, bom, deixa eu lembrar para vocês, nós temos um problema grave, né? Problema grave. Porque nós temos o tal do pecado original.
que, inclusive, você lembra a palavra, outra? É os bum, que é pecado hereditário, você lembra a palavra? Como é que fala, irmão? Et. Onde? Acho que é uma coisa. Hã? Não tem o R? Não. É D. Agora é S. D. O tremado. Opa. Espera aí. O tremado. CH. C de cebola, é bucha, alguma coisa assim? Mas quer dizer o seguinte, qual é o problema? Deixa eu falar para vocês. Significa, irmão, pecado hereditário. Isso aqui é problema, não é, irmão? Pecado hereditário. Porque a gente ouve falar em pecado original. Porque o grande problema, irmão, veja aqui, diga assim, problema. Eu tenho dificuldade de convencer que você é pecador, que você pecou, que você se tornou réu. Alguém aqui tem dificuldade para provar isso? Não. Tem? Eu preciso te convencer que você é pecador? A grande questão é assim, mas pela interpretação, aqui que diz assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salmista Davi, eu não sei como é que eu consegui separar esses dois. Consegui ver se aqui vai. Agora foi. Salmo 51. Vamos fazer assim. Davi diz assim. 15, 5, Salmo 55. Em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, eu sou pecador desde quando? Qualquer pessoa humana, ela é pecadora desde quando? Por favor, irmãos, do lado de trás também. Desde a concepção, desde o ventre da mãe. É isso que está dizendo aqui ou não é? Nós estamos dizendo certo ou nós estamos dizendo errado? Então agora veja bem. Desde a concepção, antes de eu ser dado à luz, eu já era o quê? Pecador. E como pecador, irmão, qual é a questão do pecado? A questão do pecado é que o pecado, ele é um crime. E como crime, ele tem uma culpa. Eu vou até trocar, você tem que trocar a ordem aqui, não tem que pedir para a Bíblia. Ele traz uma culpa, você é culpado. E como culpado, você tem que cumprir uma pena. Aí, irmãos, essa questão que eu quero discutir com vocês, que é complicada. Uma criança nasce. Morre no parto ou morre com 2 meses? Ou com 30 dias? Essa criança é condenada. Esse assunto não é brincadeira. Por quê? Não está entendendo? Eu quero ver. Porque o pecado de adulto, que é o chamado de pecado atual, o que é pecado atual, irmão? É o pecado atual é quando? Quando é que é atual para mim? Hoje. Agora. Pecados, que inclusive aqui, irmão, no caso não é nem é pecados atuais. Vocês vão lembrar a diferença entre pecado
e pecados. Pecado é aquilo que eu trouxe do ventre. Independente de eu ter feito nada de certo nem nada de errado, eu já estou condenado. Pecados atuais são aqueles que eu pratiquei. Por esse aqui, até quando as pessoas não têm muita dificuldade de entender que esse aqui merece. Esse aqui merece. Mas aquele, quando eu fui gerado, eu já estava condenado. Merece? Merece? Irmão, esse tal de pecado original, eu lembro vocês que inventou essa palavra para a Igreja Católica. Os evangélicos, a gente prefere usar a palavra, né, irmão? Prefere usar a palavra, irmão, queda. Onde é que a humanidade caiu? Pecado é como uma queda. Então, essa palavra, né? Queda. Caiu e quebrou a fuça, quebrou a costela. Não foi que caiu que tropeçou. Eu até usei assim, que tropeçou numa pedra, mas é que caiu de um barranco. Lá de cima caiu e se arrebentou todinho, a queda. Ok? Tudo bem. Onde é que a gente vai aqui, irmão? Porque se fala que é hereditário, a gente vai falar hereditário, a gente corre o risco de querer dizer que é através de DNA. É genético. Fala ali, senão não grava. Não é por nada não, é porque eu sei que você estraga a gravação, mas eu tenho que... Pastor, falando da questão das crianças, eu estou tentando, eu acho que não tem um texto bíblico que fala exatamente sobre a idade da razão. Mas o senhor citou aí do bebê, né? Por exemplo, o bebê morre com 2 meses, aí ele vai para o inferno. Eu acredito que não, porque a Bíblia, eu estou aqui fervendo o cérebro para tentar achar uma localização onde fala da questão da idade da razão, mas não estou encontrando. Tá. Mas Jesus falou assim, né? Deixai minhas crianças, pois delas é o reino dos céus. É o reino dos céus. Então, nessa questão aí do pecado da criança em si, por exemplo, um bebê, eu acredito que não vai ser enviado lá para queimar lá o capiroto, não. Eu vou mostrar o nome da sua heresia daqui a pouco. Vou dizer o nome, o autor e que heresia que é essa que está falando aí, tá? Muito bem. Mas nós falávamos aqui que essa questão de pecado original, primeiro, cuidado que isso é um conceito católico romano. Tivemos aqui em Bahia uma ilustre pessoa, um erudito, o padre Zezinho, e morreu uma criança aqui de 2 ou 3 meses. Ele foi lá batizar a criança, o defunto. Foi lá e batizar, que eles falam, é pegar com sal e passar na testa. Batizou. Pega uma com sal, passa na testa, faz uma cruz, está batizado. Porque senão a criança estava perdida. Quer dizer, essa crença, de onde ela vem realmente, até onde deixa de ser, porque não nossa reforma, os alemães, né, de lá para cá, pela palavra de Lutero e depois os outros europeus, preferimos a palavra queda ou a palavra hereditário. Agora, hereditário, irmãos, nem sempre quer dizer genético. Hereditário, muitas vezes, quer dizer cultural. Por exemplo, durante um tempo, o menino era um problema. O menino crescia, não sabia cozinhar, não sabia fritar ovo, não sabia lavar roupa. Aí, quando ia para estudar fora, criava bicho, tipo alguém, porque esse é serviço. Homem não trocava fralda de menino nem noivo. Porque homem, você é macho. Cultural, irmão. Não tem nada a ver ser macho com... Mas era cultural. Então, o que é ser macho, o que é ser feminino, muitas vezes não é DNA, é cultura, ok? Então, hereditário tanto pode ser DNA, como pode ser também, irmão, quando está falando de uma coisa, cultural. A nossa saudosa irmã Rose, mãe viúva, ei, irmãos,
décadas antes da pandemia. Ela me contou. Veio da Europa, ela era alemã, lá criada. Quando chegava da rua, ela falava, passa álcool na mão. Ó, 40 anos, é cultural, questão de higiene, às vezes assim, é cultural, né? Igual tomar banho todo dia. Aqui a gente toma, né? Mas é cultural, irmão. Não é no mundo inteiro que toma banho todo dia, não. O tal do perfume francês é exatamente que toma banho meio de semana. Essa semana vai botando perfume para tampar. Então tem coisas que são igual o pecado. Ele é hereditário. Mas através de quê? Por favor, senão eu não gravo. Irmão, desculpa encher, porque eu tenho que gravar. A questão da higiene. A questão da higiene, por favor. Isso veio porque a Europa passou por teste. Acho que não está saindo só. Fala mais perto, então, por favor. Essa questão da higiene veio pelas muitas mortes, peste bubônica, teve a guerra, né? Então, por conta de um perigo, por conta de mortes, por conta de desastres que ocorreram, a população tinha que se precaver. E uma das formas era a higiene, a limpeza. E eu lembro da minha mãe contando que, no pós-guerra, quando vinha uma pessoa visitar, tinha-se o cuidado de separar aquela louça, que aquela pessoa usou, lavar separado, não por questão de preconceito. É porque você não sabia de onde ela tinha vindo, por onde ela tinha passado, quem ela tinha encontrado. Então era comum na época se fazer a sepsia, a lavar separado, para prevenir a contaminação. Bem, então quando a gente fala em hereditário, a gente quer saber exatamente o que é. O que acontece, irmão? Para os pecados atuais, deixa eu ver se eu coloco aqui uma palavra que vai me ajudar a explicar para você. Ó. Isso aqui é bom que eu boto o circunflexo, você manda tirar, não tem mais não, eu não boto. Irmão, a Bíblia ela fala muito mais sobre consequências do pecado. A gente consegue entender vastamente na Bíblia. Agora, o que é o pecado? A Bíblia não faz questão muito de explicar, mas diz o seguinte: se você fizer, é como eu não entendo de energia, mas eu sei de uma coisa. Se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou levar um choque. Então a Bíblia quer mais dizer o seguinte: ó, fulano, se você enfiar o dedo aí, você vai levar uma descarga que pode até te matar. Mas agora, aí chama o irmão eletricista, os irmãos eletricistas. Bom, o que é energia? Aí tem o irmão Salvador, fala, não, tem energia ACDC. Aí o irmão fez negócio de ACDC, é nome de uma banda. Você sabe o que quer dizer ACDC? Ele funciona com qualquer tipo de energia. Funciona energia corrente, energia de base. Do jeito que vier, eu funciono. ACDC. Aí eu fico assim, tá vendo? Eu faço assim, ACDC, quer dizer, eu funciono de todo jeito, irmão. Misericórdia, quer dizer isso. Mas aí, irmãos, eu não entendo, mas eu sei de uma coisa: se eu enfiar o dedo, leva só. Então a Bíblia não preocupa mais em te dizer se você é o choque que você leva, do que dizer que tipo de corrente é o pecado, né? Aí, irmãos, como a gente quer saber exatamente o que é, como é que é, a gente fica assim meio correndo lá atrás, né? Mas assim, irmão, eu já falei para vocês assim, ó, deixa eu falar aqui mostrando a cara, para quem quiser me condenar. Durante muito tempo, eu sou teólogo, eu entrei no seminário de teologia em 77, agora em 2027 eu vou fazer quantos anos? 50 anos que eu estudo a Bíblia. E eu falei para vocês, eu converti, não fui para a igreja, fui para o seminário. Eu aprendi a ler a Bíblia teologicamente, a leitura leiga eu nunca tive.
Então eu venho, aí sempre ouvi assim, ó, tem coisa que não é perigoso levar para a igreja. Porque corre-se o risco de alguém meio desatento captar uma interpretação errada. Entrando aqui de teorias. E corre isso de alguém mais simples, se pegar uma teoria e dizer, Everardo ensinou na igreja que criança nasce sem pecado. Eu vou falar sobre essa ideia, que é a ideia do Pelágio. Um monstro chamado Pelágio. Vou escrever aqui, para nós não esquecer, temos que voltar aqui, viu, Léo? Léo, olha, Léo, voltar aqui no Pelágio. Pelágio, que formou uma doutrina chamada pelagianismo. Aí, no caso pelagianismo, não tem o A. E a ideia do Pelágio é que toda criança nasce... Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Não é aqui não. Nasce assim, ó. O que é isso aqui, irmão? Uma folha em branco. Uma coisa é você dizer que a criança já nasce uma folha preenchida, condenada. Outra coisa é você dizer que a criança nasce como uma folha em branco. E ela vai passar a ser declarada culpada a partir do momento que ela praticar um pecado, ou seja, um pecado atual. Aí vem a pergunta, colocada aqui. A partir de que idade, inclusive juridicamente, acho que tem isso, né, doutor? Eu convidei o doutor Piratã, eu vou entrar no assunto jurídico aqui. Doutor, tem uma idade a partir da qual uma criança, adolescente, ela responde juridicamente? Por favor, por favor, diz aí para mim, qual a idade, né? A partir dos 18 anos, estará penalmente livre. Olha, não, vem aqui falar aqui para mim, por favor, que eu vou. Irmão, nós hoje, eu vou até colocar uma cadeira do senhor aqui do meu lado, faz favor, Vira, vem aqui no microfone. Irmão, a pergunta é a seguinte, ó, só para vocês entenderem, eu estou querendo complicar a cabeça de vocês, não é facilitar, não. Ó, mesmo na lei civil existe uma idade a partir da qual uma pessoa pode ser considerada culpada pelos seus atos. Aí eu pergunto aqui, na legislação, por favor, meu amigo, meu irmão, diz aí. Renato, acende essa lâmpada aí para mim, acho que melhora essa imagem da frente, a de cá de cor, isso. Não sei se melhora lá, vai lá, vê, por favor, fale aqui, fale no microfone, sim. Paz a todos. Eu falo assim, irmão, porque ele é advogado e pecado é uma questão jurídica. Tem uma lei, você transgride a lei, você se torna criminoso pela transgressão, você se torna culpado e você tem que cumprir uma pena. Pecado é isso, é transgressão de lei. Agora, aí vem a pergunta, por favor. Nesse caso, pastor, o direito, ele trabalha com a questão da imputabilidade. Muito bem. Imputabilidade é a capacidade que alguém tem de praticar algo e se determinar de acordo com isso para poder ser penalmente punível. Por exemplo, a partir dos 18 anos, a legislação brasileira, no artigo 228 da Constituição Federal, diz que todo aquele que praticar um crime, ele vai ser penalmente punido de acordo com o crime que ele praticou. Ok. Por exemplo, um menor de idade, 16, 15 anos, praticar o que se chama nem crime, ato infracional. Se ele praticar um ato infracional, matar alguém, por exemplo, vai ser submetido às normas do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? A lei entende que ele não tem a capacidade de desenvolvimento suficiente para ser condenado por homicídio. Vai ser sujeito a medida socioeducativa. Entende? Ok. Um louco que pratica um crime, por exemplo, aquele caso que daquele que deu a facada no Bolsonaro.
ele foi considerado adérito. Adérito Souza, né? Entraram com recurso jurídico para dizer que ele era louco. Tá. Foi considerado louco, e aí, nesse caso, como ele não conseguia entender o caráter ilícito que ele praticou, a lei submete ele a medidas de segurança, que vai ser nesses hospitais psiquiátricos, aquele maníaco do parque. Nesse caso é até pior, o doente mental, porque ele não sai mais, é muito difícil. Né? Se ele fosse hoje uma pessoa que respondesse pelos seus atos, esse Adélio Souza já estava solto, porque seria uma tentativa de homicídio. Né? Pelo tempo, acho que ele não sai mais. Então, a lei penal brasileira ela vai escalonando a responsabilidade do indivíduo de acordo com a idade e a capacidade mental da pessoa. Mas, só reforçando que a partir dos 18 anos é que a pessoa responde plenamente pelos seus atos diante de, por exemplo, o ilícito penal. Bom? Bem, fica aí, doutor, vou precisar do senhor. Então, a imagem lá na gravação vai sair boa, não vai sair tão escura assim, não. Aqui é só na gravação sai boa. Bom, o doutor é o seguinte: imputabilidade. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Ele falou em louco. Ó, louco, procurei na Bíblia louco. Em Isaías diz assim: o louco, Isaías 22:6, ó. Fala louco, o seu coração obra o que é iníquo. Ele é louco. E a iniquidade que ele pratica, segundo a Bíblia, é iniquidade. Agora o que é iniquidade, a gente vai ver. Ó. E diz aqui. Isaías 32:6. Agora, Isaías 35:8. Há um caminho. Ó, olha aqui, Isaías 35:8. Vem aqui comigo, irmão. Isaías 35:8. Ó. Isaías 35:8. Cadê a Bíblia? Tá aqui. Isaías 35:8. Ó. Haverá um caminho santo, é Jesus. O imundo não passará por ele. Quem não errará, nem mesmo o louco. O louco, segundo a Bíblia, tem condição de aceitar o caminho. Agora vamos anotar aqui. Ô, já aula é sua, Bíblia, vai, fala aí, vai. Já aula é sua. Só um detalhe sobre o louco, pastor. A gente estuda também logo no início da faculdade, direito, e usa os termos bíblicos, né? E muitas vezes o louco fala na Bíblia, mas é no sentido de insensato. Não no sentido do louco, aquele... Demente, não. Por exemplo, fala louco, amanhã pedirão a tua alma, o que é? No sentido de insensato. Sensato, muito bem. Então, quando eu ver que a você procura depois a palavra louco, principalmente lá por Isaías, Provérbios, louco. Louco, irmão, não é o demente. Isso é loucura, cara. Você não é retardado, mas isso é loucura que você quer fazer. É nesse sentido, é uma insensatez. Mas aproveitando que ele está aqui, o que acontece, irmão? Nosso tempo é tão... A Bíblia, irmãos, para falar de pecado, para entender o que é o pecado, ela usa mais metáforas e alegorias, símbolos. Ela não define teologicamente o que é esse ser que não praticou e é pecado. Agora, quando a gente vem aqui, por exemplo, Romanos 4, abre sua Bíblia para mim, Romanos 4, a sua, vê se está igual a mim. Essa que eu estou usando aqui é a Almeida Revista e Atualizada de 93. Presta atenção, o irmão Bira, eu sou de irmão Bira, viu? Sou doutor, sou irmão Bira. Ele falou sobre imputabilidade, sobre imputar. É um termo jurídico. Quer ver? Consegue ver? Presta atenção, Aqui, irmão, tem uma coisa aqui, entenda, imputação, mas vamos ler aqui primeiro para você entender, que eu vou ler. Romanos 4, que diremos, pois? Abriu Romanos 4, a sua Bíblia? Porque nem toda a Bíblia traduziu desse jeito.
Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Quando fala nosso pai segundo a carne, é porque Paulo é judeu. Paulo é filho de Abraão segundo a carne. Nós somos filhos de Abraão segundo a fé. Quando Paulo diz nosso pai Abraão segundo a carne, é porque Paulo é judeu. Se Abraão foi justificado por obras, Abraão foi justificado por obras? Justificação é por obras? Porque, irmãos, eu tenho que falar isso, porque eu falo de catolicismo, como eu falo de testemunho de Jeová, como eu falo de unitarianos. Não é porque eu tenho crítica, é porque eu tenho que comparar. A salvação no conceito católico romano é por obras. O que é por obras? Deixa eu ver se eu acho aqui, só para você achar. Uma imagem de balança de 2 pratos. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. Muito bem, achei. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos exibir a imagem. A ideia, irmãos, da salvação é assim. Naquele dia, vai se colocar numa das vacinas que você tem de sé. Vai colocar na outra vacina que você tem de errar, vai que pesar mais. E que aí você compra peso para o lado certo, dando esmola. Você dá esmola, você botou um pezinho do lado para a balança pesar para cá. Quando você faz penitência, você sobe a escada do Bonfim de joelho, carregando um saco de cimento, 50 quilos nas costas, vai pesar e muito para o lado certo. Inclusive, irmão, falei para vocês, tem ouvido aqui no nosso distrito, pessoas batendo com a outra, e o que nós temos que fazer para ser salvo? Nós cremos nas obras como fruto. Se eu sou salvo, a Bíblia compara o homem com o ser humano com um fruto, que dá uma árvore que produz fruto. Produz fruto bom e produz veneno. Quando eu sou uma nova criatura em Cristo, automaticamente eu produzo frutos de honestidade. Eu não produzo fruto para me tornar árvore. Eu me torno árvore. Então, irmãos, as obras certas, fazer coisas certas, não é para eu me tornar salvo. É porque, como salvo, eu sou uma árvore que produz aqueles frutos. E nós ainda temos aqui, em alguns meios pentecostais mais antigos, muita ideia que para ser salvo você não pode usar óculos vermelhos, você tem que... E aí vai... Aí Paulo pergunta assim, irmão, onde é que eu estava aqui? Estamos aqui, ó. Abraão, ele foi justificado porque ele fez mais coisa certa? Que diz a Escritura? Abraão creu e Deus, isso lhe foi o quê, irmão? Tá. Mas peraí, eu tenho aqui um advogado, e aqui deixa eu te mostrar, eu leio aqui, ó. Eu vou ler dizer. Irmão, justiça, Abraão foi declarado justo. O que quer dizer justo? Que não deve mais nada perante a condenação que tinha. Você era um condenado, mas você cumpriu a pena. Aí, como disse William Bonner, naquela entrevista com os 9 dedos, o senhor não deve nada para a justiça, não é? Sendo que ele nunca foi inocentado, só foi descondenado. Muito bem. Você não deve nada para... Agora, Abraão recebeu de Deus essa carta. Como é que chama quando dá a carta de... que a pessoa tem uma carta que a pessoa já cumpriu tudo que ela é inocente? Tem não, né? Ele não deve mais nada para a justiça, não. Só cumpriu a pena. Só certifica. Certificado
de que eu não devo. Seria daquela negativa. Nada consta. Nada consta. Abraão, pecador como todos os pecadores, recebeu de Deus um nada consta. Aqui, Abraão, no fórum do céu, nada consta contra os. O que foi que Abraão fez? Aí diz assim, e essa crença de Abraão foi o que, irmão? O que quer dizer que Deus imputou? Deus imputou sobre Abraão um nada consta. Veja como é que diz a King James. Diz assim, isso lhe foi creditado. Colocado crédito. Nada consta. Irmão, quem declara que nada consta, quem foi que declarou que nada consta? Foi Abraão? Foi Deus. Quem é que emite na minha vida um certificado de nada consta? É Deus. Não são minhas obras. São minhas obras. Por isso que nós temos que ter ousadia. Lutero falava umas coisas que se fosse hoje, excluir da igreja. Crente tem que ter ousadia para ser salvo, tem que pecar com ousadia, que ele já não tem nada contra ele. Misericórdia, Lutero, fala isso não. Mas é assim, irmão. Presta atenção. É grave o que eu vou dizer e eu vou correr no risco aqui de ser declarado herege. O que é que eu posso fazer que me leva para o céu? Que obra eu posso fazer? Qual obra eu preciso fazer? Nenhuma. Bom, presta atenção. Se não existe nenhuma obra que me leva para o céu, também não existe nenhuma obra que me leva para o inferno também não. Se não é obra, se não é obra, nem a salvação e nem a condenação. Cuidado. Aí João diz, filhinhos, eu não estou falando isso para vocês pecar, não. Eu escrevo isso, não é para vocês pecarem, não. Mas é para vocês terem certeza que juridicamente vocês têm um defensor. E que não há erro algum que você faça que te condene. Desde que você entregue a procuração para ele. Como é que você entrega a procuração para o advogado Jesus? Confessando. Senhor advogado, eu cometi um crime. Vão dizer que quem foi dizer que cometeu um crime, qual é o crime? Crime é crime. Mas eu estou arrependido do meu crime. Defende a minha causa, sua causa, eu já ganhei. Então, não, essa questão de obra é dos dois lados. O que eu posso fazer que me leve para o céu? Nada. O que eu posso fazer que me leve para o inferno? Também nada. Não há nada que eu faça. Desde que passe pelo devido. Por que não? Porque eu já tenho o certificado de nada consta na minha vida. Quer dizer, quando eu recebi Jesus como Salvador, o meu pecado, vou voltar aqui para você entender. Eu tenho que voltar lá e voltar. Bom, só porque tem que falar, senão a gente fica. João, na livro da Bíblia. João, só para você entender aqui a diferença, irmão. Porque tem gente da João. Muito obrigado, Judeu. Depois eu te falo. 15. João 15. Não foi? Quando vier o Consolador. Muito bem. É no 16, né? Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, é de uma coisa, da justiça é a segunda coisa, e do juízo. Como é que o Espírito Santo convence o mundo do pecado? Convencer o mundo do pecado é convencer o mundo de quê? O mundo é quem? O mundo não é o planeta Terra, é a civilização humana. Você pode chamar de civilização, né? É a raça humana. O Espírito Santo vai convencer do pecado, por quê? Porque adulterou, que embriagou, porque assaltou. É isso que o Espírito Santo vai convencer você? Dos seus pecados atuais? É porque traficou droga. Não estou dizendo que isso não é crime.
Estou dizendo que o Espírito Santo vem convencer do pecado. Qual é o pecado que o Espírito Santo vem convencer o homem? O pecado de não fazer o quê? Não crê em Jesus. Inclusive com gelo. Oh, maravilha. Aí eu falei para ela, ela falou, ela vai para Goiânia, né? Queria de ônibus, então não tem nada para fazer em Goiânia. Mas eu vou te levar para quê? Para você ter um chofé estendido, madame. Ela está vendo que ela estava ali, meu Deus, ela está ali. Ela não gostou não, já ela mas é só para isso que eu vou e faço com o maior prazer. Né? Muito bem. Mas então, irmão, presta atenção. Foi na cruz, no dia eu vi o quê? Meu pecado. Meu pecado, não é meus pecados. Tem uma diferença entre o pecado, pelo qual eu não tenho que praticar nenhuma imoralidade, eu já estou condenado pelo pecado, não crer em Jesus. Esse é o pecado. O pecado da incredulidade, o pecado de não crer. Aí, quando a gente consagra criança, a igreja de Deus não usa de batizar a criança, mas sim apresentá-las ao Senhor, como fazer com essa criança, sexo masculino, sexo feminino, conforme vocês conhecem. Aí nós perguntamos, quantos de vocês aqui, mães, que apresentaram criança já aqui na igreja? Nenhuma mãe aqui, uma, duas, três, quatro. Uai, tem uns que não apresentou ainda criança, pelo amor de Deus. Aí a gente pergunta assim, eu posso perguntar para essa criança, você quer receber Jesus como Salvador? Posso fazer isso? Não. Qual é a idade da imputabilidade? Mas então a criança está salva. Ela crê em Jesus? Mas ela não sabe quando criança de um ano, vai saber responder. Bem. Fala aqui para me gravar você. Eita, Pelagem. É a idade da Pelagem, está cheio de discípulos aqui, meu Deus do céu. Exatamente. Vou lá. Olha, irmão, terminar essa escola, eu vou ter que lavrar ato de exclusão de Quantus e Guerreiro. Não, a idade da imputabilidade. Diz aí, Renato. Pastor, é o seguinte, se eu estou assim, bugando minha mente. A questão é o seguinte, crianças, por exemplo, criança que morreu no ventre, mas a gente já sabe que tem um espírito, tem uma alma. Criança que, até certa idade, que não tem a consciência de pecado, disso. Ela morreu, ela está salva ou foi para o inferno? O que você acha? Eu acho que está salva. Não, então nós aqui não achamos. Nós perguntamos assim, onde você encontrou isso na Bíblia? Então, aonde vai encontrar a Bíblia? Ah! E outra coisa, que ele falou de pessoas que não têm consciência, né, de responder louco, demente, pessoas que são, por exemplo, que estado de vegetativo, que não responde nada, né? Não tem uma certa intelectualidade para responder, ela está falando. Você quer que eu ache resposta para isso? Isso. Você quer que eu... Que é isso, Renato? Claro, pastor, o senhor é professor, o senhor passa por quem faz. Ela quer que eu ache resposta para isso, irmão. O senhor tem 50 anos de Bíblia, o senhor... Ah, meu Deus. Por favor, me responda, Não. senão eu vou ficar. Vai ficar quê? Então você vai ficar, Vai ficar. Mas vamos devagar. A gente consegue responder isso com mais meia hora de escola dominical? Não. Consegue não. Então, mas eu ainda tenho as escolas dominicais todas de novembro. E a primeira de dezembro vai ser aquela irmã que a gente aprovou sábado e domingo, não tem sábado, é ceia, ela vai dar um estudo para a família. Mas eu tenho mais umas 4 antes de interromper, para eu tentar ver se eu chego pelo menos na metade dessas questões. Porque não adianta dizer assim ou essa. Vamos procurar na Bíblia, ok? Então vamos, aproveitando que o doutor, eu convidei ele para estar aqui hoje. Então vamos terminar de ler aqui. Tá, muito bem. Agora voltando aqui. Onde é que ele estava?
Em Romanos 4. Cara, ó. Foi botar. Ó, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Mas ao que trabalha quer dizer, aquele que pratica obras para ser salvo, estou trabalhando para ser salvo. Então você recebeu. Agora, ao que não trabalha, esse aqui é o que eu sei. Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Quem é o ímpio que é ser justificado? Eu. Sua fé lhe é atribuída. A palavra atribuída é a mesma imputada. Salmo 32. Assim que Davi diz, Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça independentemente das obras. Pega a sua certidão de nada custa. O que ele fez para merecer? Não é com base no seu merecimento, é com base em quê? Aí ele, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputa. Irmão, jamais. O Senhor jamais. Meu Deus, ele está dizendo que tem homem, quer dizer, ser humano. Existem seres humanos a quem o Senhor jamais imputa pecado para ele, misericórdia. Mas ele errou. Mas não foi imputar pecado. Que é isso? Por isso que João diz, filhinhos, eu não estou dizendo isso para incentivar ninguém a pecar, não. Não é assim que ele diz lá? Na carta? Ei, João está mandando os crentes pecar. Não, está escrito, eu fiz para que não peque. Pois se alguém pecar, se. Peraí, não é desespero, não é fim de mundo, não é inferno. Se alguém pecar, a causa já está ganha, é só você levar. Esse advogado não perde nenhuma. Deus não imputa pecado. Aí, irmão, vamos ver aqui agora. Pastor, só vou fazer uma colocação. Fala lá, fala isso, porque eu quero gravar a sua fala. Apesar que você estraga a fita, mas não tem problema não. Pastor, só tem uma colocação, Hebreus 10, 26 e 29, né? Vamos lá então, deixa eu lá. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Bem. Aí, irmãos, entra, deixa eu ver se eu coloquei aqui nessa coisa aqui sobre pecado. Ai, existe o pecado intencional, pecado, ou melhor, vamos usar a palavra bíblica. Deliberado. Isso o pecado. Deliberado, que é também impenitente. Ele peca e continua pecando. Ele não se arrepende. Ele não aceita a disciplina. Irmão, o pecado de ser perdoado e a própria não isenta a pessoa de passar pela disciplina da igreja. A disciplina é um curativo, é um remédio para ajudar a própria pessoa a se curar. Mas o pecado, como um acidente, ele tem que ser tratado. Ele é tratado diante de Deus, ele é tratado na igreja. A igreja tem que reconhecer. A igreja, irmãos, ela é um hospital. Você já pensou? Quem aqui trabalha com saúde em hospital? Ninguém, né? Lá o pastor Davi dizendo, um mês dizendo, meu Deus, não aguento mais. Quantos doentes nesse hospital? Não aguento mais. Tanto doente aqui, não aguento. O pastor, meu Deus, não aguento. Quanto pecador na igreja? Mas quando o médico dizendo que não vai ver tão doente na frente dele. Então, nós damos onde te trata, pecado tem que ser tratado. A gente tem na igreja casos de a pessoa fica em observação, fica suspensa,
é certo, tem casos em que a igreja tem que excluir, retirá-lo do rol de membros. Então, irmão, não é de dizer que tem jeito para o pecado, assim, eu pequei e confessei a Deus, não, mas inclusive tem aquele pecado onde quem tem que me perdoar foi a pessoa que eu feri. Aí eu xingo Camila de tudo quanto é nome feio, atinjo a honra, a moral, a idoneidade de Camila. Deus, eu me arrependi do que fiz. Uai, Camila. Entendemos isso? Não é assim, não é tão fácil. Então pequei, tá certo, Deus perdoa. Agora tem um tratamento. Tem que ir na pessoa, se houve alguém. Tem que responder na igreja, porque nós somos uma família. Não é assim na família? Quando alguém quebra alguma coisa, desobedece, não é tratado, vamos discutir a relação. Na igreja se discute a relação, como é que fica isso aí? Ok? Então, agora existe o pecado acidental, que esse é mais o que a gente quer falar, que é o acidental. Né? Que é aquele, talvez, do outro, uma pessoa insensata. Rapaz, você está sendo insensato. Mas eu quero aproveitar que eu só tenho 15 minutos mais para aproveitar o irmão virar. Então, aqui, ó. Eu vou pedir que ele nos ajude a entender aqui, olha. Eu vou lendo aqui, por favor, o senhor vai explicando para a gente? O senhor quer pegar o microfone aí? Olha, irmão, no direito, o que é imputar no direito? Abraão foi salvo por obras, ou o que Deus fez na vida de Abraão? Deus imputou. Fala comigo assim, não. Imputou. Você não precisa ser advogado, porque nós temos um advogado para nos explicar. Quando diz que Deus imputou, Paulo, irmão, escreveu aos Romanos. O que tem Roma a ver com o estudo de direito, doutor? Falem para mim, tem alguma coisa a ver? Roma e estudo de direito, tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, né? Inclusive a lei das 12 tábuas, que foi espraiando o direito, veio do conceito romano. Irmão, o nosso direito, nossa jurisdição é quase que 100% romana. Paulo escreve aos Romanos para falar de pecado e de perdão de pecado. Aí Paulo começa a usar termos do juridiquês. Deus imputou. Ô Paulo, eu não sou advogado, não, Paulo. Como é que você escreve esse trem para mim? Eu lá sei o que é isso. Mas aí tem que ser advogado para atender Romanos. Aí, vamos eu vou ler aqui, irmão, por favor. Vou pedir que o irmão vai explicando para nós. Imputação diz assim: imputação é um conceito fundamental no campo do direito. Irmão, para entender a Bíblia, assim, a gente entende. Nós temos que admitir. Eu amo Pedro. Pedro era pescador, rude. E Pedro diz assim na sua carta: o nosso irmão Paulo era doutor em quase tudo. Escreve coisa difícil de entender. E ainda diz assim, e alguns atrevidos interpretam tudo errado. Mas nós temos que ter a humildade. Isso aqui eu não entendo. Por exemplo, para mim entender o conceito romano, de capítulo 4, sobre imputação, Salmo 32, traduzido para o grego, de imputação, eu preciso de conceitos fundamentais no campo do direito, principalmente direito penal. Você sabe a diferença de direito penal e direito civil? Começa por aí, para mim é tudo uma coisa só. Bem, vamos ver, no direito penal, o senhor podia ler e explicar para nós, irmão Piratão, por favor? Dá para o senhor ler aí? Ou explica direito, por favor, no microfone aí para nós. Olha lá. O que é no direito penal? Por favor. Nós não precisa ler, não. A gente lê e ele fala. Vai. Você pergunta sobre a imputação? Imputação, que tem no direito penal, no direito civil. Aí vem alguns exemplos aqui. Qual a diferença entre o direito penal e o direito civil? Por favor. Imputação no direito penal é você atribuir algo a alguém para depois, na frente, você verificar se essa pessoa pode ser passível de pena ou não. Portanto, o direito penal
A hora para trazer uma sentença para o senhor no penal, Mas só para mim conhecer, né? Para mim não, né? todo juiz, quando ele profere a sentença, ele qualifica o indivíduo e diz que é uma pessoa maior, capaz, plenamente imputável, ciente do ato que praticou e, portanto, a pena plena. Ele aí define a imputabilidade. No direito penal, é o meio que se usa para atribuir algo a alguém, geralmente algo ilícito. Isso é imputabilidade do direito penal. No direito civil, onde a irmã falou lá. Aqui, só para me penal, irmão. É um crime, por exemplo, tem uma pessoa com doença mental, embora tenha cometido o ato, não pode ser responsabilizado criminalmente, a pessoa não é imputada. Isso que eu falei anteriormente, quando a pessoa sofre de doença mental, de atalho mental, preocupação mental, isso é que eu falo de mal, essa pessoa não sofre a pena, porque ele não consegue nem determinar o que ele fez. O que ele fez? Ele sofre medida de segurança. Geralmente, medidas de segurança em hospitais psiquiátricos. Manipular, etc. No direito civil, esse negócio de você não ter noção de negócio penal, uma vez nós levamos uma certa senhora aqui de Mambaí, que ela era endemoniada e coisada, e tudo de uma vez. Aí conseguimos uma internação, mas tinha que passar por um exame psiquiátrico. Chama CHUC, não sei se é CHUC, lá em Goiânia, que é uma psiquiatria forense. É parecendo aquele CHUC, aquele boneco assassino. Quando eu estava lá, irmão, chegou uma mulher. Lá eu vi, 2 camburão, os 10 caras amarrados, todo mundo assim, gritando, eu sou a mãe de Jesus, eu sou a Virgem Maria, vocês vão ver comigo. Ela tinha matado um cara, arrancado o coração e comido. Quando eu falo assim de coisa psiquiátrica, vocês vão ver comigo, vocês não sabem o que eu sou. Então, irmão, aí é esse tipo de caso. Uma pessoa dessa, por exemplo, vai ser responsabilizada, não deixar um julgamento muito grande, né? Agora, civil, não civil, vai. A imputabilidade, pastor, no direito civil, ela irradia mais no campo da esfera dos negócios, etc. Por exemplo, a pessoa que sofre de doença ou perturbação mental, no direito civil, ela vai ser passiva da interdição, que atos curanderos, etc., já fez bastante. Então, o indivíduo ele não tem a capacidade de se autodeterminar, né? A gente entra com a ação de interdição, nomeia, por exemplo, o senhor como curador dessa pessoa, o responsável por essa pessoa, vai reger tudo essa pessoa. Se for fazer qualquer negócio, se for vender qualquer bem dessa pessoa, o senhor é o responsável. Perante a lei, você vai ser o tutor, o curador dessa pessoa. Então, a imputação do direito civil, ela espraia muito no campo dos negócios. Porque que aqui fala assim, por exemplo, de dívida, né? Dívida. Agora outra. Pastor, sim. Se eu fizer essa colocação, eu lembrei um negócio que o Léo falou, que eu acho assim, o direito ele trabalha muito com o senso da justiça, né? Ok. De atribuir algo a alguém de acordo com a medida justa e de equidade. Então, aí a Bíblia, eu vejo algumas coisas, pelo direito eu não creio, sabe? Porque muito nas igrejas, maldição hereditária, etc. O próprio direito diz que nenhuma pena passará da pessoa condenada. Se o Léo assassinar o Bahia inteiro, O Patrício não vai preso. os filhos, ninguém pode responder pelo ato que ele cometeu. E, essas questões de maldição hereditária, o próprio Paulo diz que Jesus se fez maldito. E o que tem igreja fazendo campanhas de quebra de maldição hereditária, eu acho isso, à luz do direito, é absurdo. Irmão, à luz dessa questão, o que a igreja de Deus crê? Quando você aceitou ou recebeu Jesus como Salvador, todas as maldições foram quebradas na sua vida. Nenhuma condenação, nenhuma maldição há. Agora, a pessoa que não recebeu Jesus como Salvador, ela está debaixo de tudo quanto é maldição. Ela.
Agora, fazer trabalho para quebrar a maldição na vida de crente, olha, irmão, se o sangue de Jesus não deu conta de quebrar, quem vai dar conta de quebrar? Agora, existe uma coisa que é parecida, que são hábitos familiares que tem que ser quebrados, mas é cultural. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, velho. O Léo se entope de dízimo, aí Léo morre. Patrícia vai viver essa dívida não, vai? Ahá! Aí, vamos lá, como é que fica? Herda dívida ou não herda dívida? Ah, irmão, existe dívida hereditária, doutor? Dívida hereditária? Dívida? Nesse caso... Você, inclusive, eu disse que nós brasileiros... Mas aí a cobrança só vem em herança. Por exemplo, se eu morrer, aí pode cobrar. Se ela não tiver, ela não marca não, pastor. Como é que é? Por exemplo, se eu fizer um bocado de dívida, Certo. aí eu morri. Foi. Se eu tiver herança para deixar para ela, os credores podem vir em cima. É isso que eu digo. Até o limite da herança. E até o limite da herança. Senão ela não paga, não. Irmão, aqui em Mambaí, é meio complicado, vou fazer. Aqui em Mambaí, não tem ninguém aqui que lembra da família. Houve um indivíduo que ele aplicou tanta fraude no INSS, vocês vão lembrar quem foi, que a viúva nunca conseguiu, o INSS não aceitou nem aposentar a viúva. Nunca conseguiu aposentar. De tanta fraude que ele fez. Você lembra? Quem lembra? Lembra? Todo mundo lembra, quem vai dizer não. E aí? Mas não foi viúva. Ah, irmão, quem pecou foi Adão. Quem fraudou o INSS foi ele. E aí? Estamos chegando perto de uma coisa parecida? Por favor, doutor, fala. Se eu falar, eu cortei sobre esse assunto. Vamos lá adiante. Você fala sobre essa pilota. É sobre dívida hereditária. Tem até um caso aqui, uma pessoa que faleceu, deixou muitas dívidas, e aí ela recebeu uma intimação, a esposa, recebeu uma intimação de um banco se habilitando no inventário para poder perseguir alguma dívida que essa pessoa deixou. Mas é o que o Léo falou. Corretamente a posição dele. Primeiro, tem que ver se deixou herança. Primeiro passo. Segundo, se deixou herança, essa instituição, esse credor, ele só vai poder se surgir daquele patrimônio até o limite da herança. Vamos supor, deve 100 mil, mas ela tem uma casa que vale 200 mil. Eles não podem penhorar a casa inteira e deixar ela sem nada. Até o limite da herança. Mas isso aí, com certeza, o direito vai dar. Falta entender essa pastor, quando o casal vai se divorciar também. O casal vai divorciar. O casal vai divorciar. Quem? É que a gente fala, é homem e dono. Se o casal vai divorciar, ainda mais nessa esfera divórcio, o ativo que eles têm, que são os bens, são divididos em partes iguais. As dívidas também. Se o casal tinha 100 mil de patrimônio. Não, eu vou explicar um pouco. Sem nada. Peraí. Vamos colocar filhos nisso aí. Existe a herança aqui no Brasil. Como não foi para a Europa, não tem mais herança. Acabaram com esse negócio de herança. Herança é da Bíblia. A Bíblia diz que a herança é dos pais, é bíblico, a herança é dos filhos. Na Europa até já acabaram. Se a pessoa quiser deixar tudo que ele tem para a associação de gado, ele deixa. Não é mais natural. Mas aqui existe. Mas é o seguinte, então vamos ter um valor de 200 mil de herança. A quem pertence essa herança, eles têm 2 filhos. A quem pertence? 50% da esposa e o restante dos filhos. Mas aí só vai cobrar da parte da esposa ou vai tirar da herança de todo mundo? Quer dizer que os filhos herdam dívida dos pais. Onde é que nós estamos tentando chegar aqui? Não existe um jeito de que o filho vai dizer, mas não foi eu que fiz a dívida, foi meu pai, por exemplo, você vai pagar do mesmo jeito. Então, eu estou tentando achar maneira da gente compreender como é que nós somos herdeiros de Adão, e nós somos herdeiros de uma dívida que Adão contraiu para toda a humanidade. Vamos tentar achar. Mas até aqui, irmão, meu doutor, terminando aqui, mas aqui eu não tenho que ter mais para dizer. Imputação de dívida, nós já vimos, né? Imputação de contrato,
Vem aqui. Considerações finais, irmão. Bom, o que eu vou fazer aqui com a gente, irmão? Vou fazer o seguinte, ó. Aqui. Por enquanto, obrigado, doutor Viratã, por pedir que ele fez. Por enquanto, irmão, nós não discutimos essa questão, nós só estamos lançando alicerces para a gente tentar se responder pelo menos uma das perguntas, pelo menos uma delas. Aí, mas eu quero mostrar para vocês, que eu já separei aqui muito rápido, ó. Existem metáforas. Existe uma obra do John Bunyan chamada O Peregrino. Quem já leu? Irmão, O Peregrino. Qual é o livro mais traduzido em diversas línguas e vendido no mundo? Qual é o livro? A Bíblia. Qual é o segundo livro mais traduzido e vendido no mundo? O Peregrino. Quem não leu tem que ler. É o seguinte, a metáfora é essa aqui, ó. Vou colocar aqui no começo, você vê, ó. Vou reproduzindo aqui, ó. Achei que o dia do juízo tinha chegado. Na metáfora é assim, ó. Ele está de graça, viu, no Vimeo. Ó, um homem. Procura, irmão, hoje é fácil. Porque a mente é difícil achar esse filme. Tem ele em desenho, tem ele. Acho que umas 5 filmagens diferentes. O Peregrino, o filme, procura no Google que você acha que você assistiu de compensa. Agora, deixa eu te dar uma dica. Então, aqui é uma metáfora. O que é pecado e o que é salvação? Então, irmão, salvação é você viver debaixo de um fardo tão pesado, aí de repente você chega em Cristo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e o quê? Sobrecarregados. Então o pecado é como uma carga horrível. Eu vou tirar esse fardo. Então é uma metáfora. A Bíblia não diz explicitamente para a gente como é que é, mas assim, o que seria? É como se livrar de um peso horrível. Também a Bíblia diz que é como uma escravidão, é uma algema. Escravo do pecado. É uma escravidão. É algemado. Aí as algemas quebram. Então são metáforas. A gente vai tentar trabalhar nisso. É importante, irmão, que você, se não vier, vai ficar mais pergunta do que resposta hoje. Se você não vier, você procure acompanhar, porque o perigo é esse, porque no seminário, eu sei que hoje eu dou um pedaço da aula, na próxima aula os alunos estão presentes. Muita gente diz que é o perigo de igreja e seminário, Renato. É porque lá no seminário são 15 aulas sobre o assunto. Até no meio, se a pessoa parar no meio, ele pode ficar com um monte de ideias confusas. Mas como eu sei que o aluno vai cumprir a disciplina inteira, eu sei que até no fim eu consigo responder. E na igreja o que acontece? A pessoa vem hoje, só com essa econômica aí não vem mais, eu criei um problema na vida dessa pessoa. Então eu quero que você venha ou que continue assistindo. É só o que eu posso fazer, viu, irmão? Então nós não vamos responder. Inclusive, falar a verdade, nós não vamos responder muita coisa que você perguntando nunca. Tá? Nunca. Vamos responder dentro da vida quem pode. Na verdade, eu, por exemplo, não conheço. Eu sei de uma coisa, igual disse o cego. Eu era cego, agora eu estou vendo. Eu sei que eu vivia acorrentado, algemado, igual escravo, com fardo nas costas. E hoje eu sou livre. Eu sei disso. Eu sei que eu tenho um certificado de nada consta contra mim lá no foro do céu. E como diz Lutero, nem que o pecado não tem que rasgar esse certificado de nada contra. Agora eu tenho que sofrer tratamento. Tem que passar pelo tratamento. Agora anular o certificado de nada consta, não tem quem anula na minha vida. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Amém? Irmãos, hoje a pastora Damares, ela está no retiro de professores que elas fazem sempre, e eu estou indo levar a madame para Goiânia para sofrer para ela, e também não estaremos nem pastora Damares, nem eu aqui hoje à noite, né? Mas está tudo organizadozinho. E quem é o dirigente mesmo? Está aqui o dirigente? Eu não sei. Os irmãos, por favor, lembrem de avisar a ceia. Tá? Quem estiver aqui à noite, ajuda. Ó, sábado é ceia, viu? Você vai dirigir, Evandro?
Tá, mas os irmãos aqui estão para ele, irmão, aviso da ceia, sábado da ceia. E nós devemos estar de volta terça, depois do meio-dia. Terça a gente já deve dormir aqui. Quarta-feira nós já estamos aqui, se Deus assim o permitir. À noite tem calma. Ah, não, fala aí para gravar aqui, para quem está lá em Paris vir para tomar o caldo aqui hoje à noite, na hora que assistir a escola dominical. Fala aí. E fala o caldo para quem que é, etc. À noite vai ter um delicioso caldo de carne com mandioca, favor da missão Resgate pelo Bahia. Bem, fica aí junto a hora, então, terminando, por favor. Alguém tem pedido de oração? Não? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Vive em nosso meio. Deus querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Queremos apresentar os teus filhos aqui presentes, por Deus, as famílias de cada um. Os planos para o dia de hoje, por Deus, os teus filhos que irão viajar. Senhor querido, abençoe, leve, Deus, em paz e traga de volta em paz. Fica conosco, meu Deus, assim como é a tua promessa. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim cremos e declaramos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Oi, mãe, gravou tudo, olha que maravilha.